teoria da Constituição. Vamos para esse lado aqui, vamos colocar. Professor, mas a gente precisa saber teoria da Constituição? Calma. O que a gente tem que entender, pessoal? A gente tem que entender algo super importante. Nós estamos completando praticamente 200 anos de Constituição no Brasil. Constituição é a lei máxima que organiza a vida de um país em termos de prestação de serviço público, em relação aos seus poderes, executivo, legislativo, judiciário, os grandes órgãos importantes como o Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria. Então essa lei máxima, ela organiza a prestação de serviço público num país. Pela teoria da Constituição, surgiu a seguinte constatação: ninguém está acima de uma lei máxima chamada de Constituição. E quando nós falamos de Constituição, no nosso país, nós já tivemos até o presente momento 8 constituições diferenciadas, onde a primeira Constituição foi a Constituição de 1824, por isso que eu disse que nós temos quase 200 anos de Constituição no nosso país, certo? E essa Constituição foi a única Constituição da época do Império, onde nós tivemos 4 poderes. Além do executivo, legislativo e judiciário, nós tivemos o poder moderador, que fazia toda a intermediação de tarefas entre os demais poderes. Tranquilo? Bom, essa Constituição, gente, ela durou horrores. E nós tivemos praticamente quase 70 anos depois, olha só que loucura, em 1891, a primeira Constituição da República. Primeira Constituição da época republicana. Então nós saímos do Estado Império para o Estado República. E daí nós tivemos a Constituição de 1891. Depois nós tivemos uma Constituição que foi a que menos durou no Brasil, uma pequenininha de 1934. Depois o Brasil se inspirou na Constituição da Polônia Polaca em 1937. Daí começou a Era Vargas no país. Começou a conjugação das leis trabalhistas, Estado Novo, e daí nós passamos pela Constituição de 1946. Tranquilo? Tava tudo bem? Não, não estava tudo bem. Por quê? Porque daí entrou no nosso país o militarismo na Constituição de 1967, depois Constituição de 1969, que alguns reputam como uma emenda constitucional à Constituição de 67, e por fim nós chegamos na nossa 8ª e última Constituição Democrática de 5 de outubro de 88. 8 constituições, 4 goelas abaixo, impostas, outorgadas, e 4 promulgadas, tá? Com consentimento, respeitando o povo e assim por diante. Mas pela teoria da Constituição, é sempre a Constituição, a lei máxima do nosso país, que organiza as principais tarefas relacionadas à prestação de serviço público. E, por consequência, nós tivemos, oriundo da teoria da Constituição, a famosa repartição ou divisão de competências, divisão de tarefas. Ou seja, olha agora como vai entrar em cheio a administração pública. Quando nós falamos da repartição ou divisão, distribuição de competências, nós estamos nos reportando à nossa lei máxima, a Constituição existente no momento, para dizer quem é que vai determinar o responsável ou os responsáveis pelas diversas prestações de serviços públicos no nosso país. É a Constituição. E daí, pessoal, pela nossa teoria da repartição ou divisão de competências, ficou combinado que os entes federativos, os entes que compõem a Federação Brasileira, é que são e serão os responsáveis por prestar os diversos serviços públicos existentes no nosso país. Tá, professor, mas sem decorar, como é que eu posso introspectar, mentalizar, absorver essa informação? De uma forma muito simples. Nós temos diversos entes federativos no nosso país. Nós temos os M, que são municípios, os 5.570 municípios, nós temos os ES, que são os Estados-membros, 26 Estados-membros. Depois nós temos um ente federativo que é um mix, é a mistura dos 2 entes federativos anteriores, que é chamado de Distrito Federal. Nós temos um único Distrito Federal e, por fim, nós temos uma única União. Se nós procurarmos o mapa brasileiro,
nós encontraremos todos os 5.570 municípios, os 26 estados, o único Distrito Federal. A União a gente não vai encontrar. Por quê, gente? Porque ela é um simbolismo, ela é um ente federativo fictício. Ela, na verdade, é o simbolismo do mapa do nosso país. Ela é o nosso país. Então ficou combinado o seguinte: todos os municípios brasileiros, quando prestarem serviços públicos, eles devem sempre priorizar os serviços públicos em nível local. Ou seja, o município de São Paulo só presta serviço para São Paulo. O município de Porto Alegre só para Porto Alegre. Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. São Luís para São Luís. E acabou, certo? Então, um servidor público municipal, entre todos os servidores, é o mais limitado de todos, porque ele só vai agir na esfera de competência regional daquela municipalidade. Já os estados membros, como o estado do Rio Grande do Sul, eles têm uma abrangência em termos de prestação de serviços públicos muito maior que os municípios. Por quê? Porque os estados, ficou convencionado dizer que eles prestam serviço público em nível regional. Exemplo, o estado do Rio Grande do Sul presta serviços públicos para 497 municípios, ou seja, para quase 500 municípios. Sabe o que é isso, gente? Então, o interesse é muito mais abrangente com um mero município. Depois, nós temos, anotem aí, pessoal, um ente federativo híbrido, misturado, que é o Distrito Federal. Por que o Distrito Federal é um ente federativo híbrido misturado? Porque o Distrito Federal ele age tanto com competência de município, quanto com competência de Estado. Então, se diz que o Distrito Federal, quando presta serviço público, ele age com interesse local e regional. Ele faz os dois. E, por fim, nós temos a União, que é o ente federativo mais importante, porque vai congregar os interesses de todos os habitantes do nosso país, dos cerca de 210 milhões de habitantes, e a União, ela age com interesse geral. Nunca esquecendo que esse interesse geral também fica conhecido como interesse federal e ou interesse nacional. Quando a União age com interesse federal, ela só quer lhe beneficiar. Ou seja, União age com interesse federal é quando a União faz algo para ela própria. Já quando a União age com interesse nacional, ela está pensando no coletivo, ela está pensando em satisfazer as necessidades de todas as pessoas e de todos os entes federativos que existem no nosso país. Então, ela quer beneficiar os municípios, mas também os estados, o Distrito Federal e ela própria, União. Tá, professor? Então, e como é que se chama essa coisa se eu juntar teoria da Constituição com repartição ou divisão de competências? Como é que se chama isso? Vamos embora. Isso se chama teoria da predominância. Não esqueçam isso, pessoal. Teoria da predominância do interesse. O que é teoria da predominância do interesse? É descobrir qual é a vontade máxima que existe em cada ente federativo quando ele presta serviço público. Por isso que eu disse para vocês, município age com interesse local, estados agem com interesse regional, Distrito Federal, local e regional, e União com interesse geral.